Irmãos, vou estar fazendo um resumo aqui das 13 edições do primeiro trimestre de 2020, das lições adultos, que tem como título A Raça Humana, Origem, Queda e Redenção. Eu vou estar falando sobre cada aula que nós já estudamos e depois vou fazer um resumo das lições a qual nós não estudamos. Alguns irmãos não pôde estar na aula e as últimas lições não teve como estar na aula por causa do problema do Covid-19. A primeira lição nós estudamos sobre a introdução da revista, onde fala de antropologia humana, antropologia bíblica. Desculpe. A primeira lição é Adão, o primeiro homem. Segunda, a criação da Eva, a primeira mulher. Terceira, a natureza do ser humano. Quarto, os atributos do ser humano. A quinta, a unidade da raça humana. Sexta, a sexualidade humana. Da sétima até a nona, a sétima é a queda humana, queda do ser humano. Oitava, o início da civilização humana. Nona, o primeiro projeto de globalismo. Décima, só o evangelho muda a cultura humana. A 11ª, o homem do pecado. 12ª, Jesus, o homem perfeito. E a 13ª, o novo homem, Jesus Cristo. Da primeira até a sexta lição, nós estudamos sobre a origem, né, que é um dos títulos da lição. Da lição 7 até a lição de número 9, nós estudamos sobre a queda e seus efeitos. E da 10ª até a 13ª é a redenção do ser humano. Como eu falei, vou dar a aula, vamos fazer um resumo das lições a qual nós não podemos estar ministrando na escola dominical. Apesar que a nona, nosso irmão Rogério teve na aula, né? Ele deve estar sabendo um pouco do que nós vamos tratar. É o primeiro projeto de globalismo. A lição número 9 é de 1º de março de 2020. Globalismo é um governo único, né? É o governo mundial na mão de um grupo ou de uma pessoa. E o projeto de globalismo nunca nunca se desenvolveu, né? O primeiro projeto de globalismo está registrado no Gênesis capítulo 11, do verso 1 ao 9, que é a Torre de Babel. Depois desse projeto de globalismo, teve outras tentativas, né? Império Egípcio, Império Assírio, Império Babilônico e todo o Império Romano, e assim vai. Teve várias tentativas, nunca continuou, porque Deus interveio e acabou com esses projetos de globalismo, que é o governo humano na mão de uma pessoa ou de um grupo, né? Esse é o globalismo, governo humano na mão de uma pessoa ou grupo. Na lição de número 10, é só o evangelho muda a cultura humana, né? Que os irmãos pegam na revista, que na revista vai estar detalhado os versículos, o texto, a leitura vive em classe. Eu não vou estar tratando aqui, os irmãos têm a revista, busquem na revista o assunto mais detalhado, né? O evangelho, ele não só muda a cultura humana, como ele muda também o pensamento humano, porque o pensamento humano está envolvido na cultura. E o objetivo dessa lição geral é demonstrar que a cultura pode ser transformada pelo Evangelho. Não só pode ser transformada, como deve ser transformada pelo Evangelho. Uma pessoa que confessa a Deus como único, confessa a Jesus como único suficiente Salvador e não muda a cultura, né? Essa pessoa não se converteu ainda. Por isso, o Evangelho ele deve mudar a cultura, porque a cultura humana ela está toda envolvida pelo pecado. Por isso, deve mudar. Primeira cultura.
A cultura, muitas das vezes a gente relata a cultura assim como se fosse um objeto cultural, assim, achando que cultura é tudo aquilo que é envolvido com arte, e não é só isso, né? A cultura, ela envolve todo o conceito que nós temos na nossa vida cotidiana. O versículo, a lição de número 11, o homem do pecado. Aí entra o caso do outro anticristo, né? Que nem na lição que nós acabei de falar para os irmãos sobre o primeiro projeto do globalismo. O homem do pecado é a pessoa que vai ser revelada dentro do globalismo, que é uma pessoa que vai aparecer parecendo, querendo ser Deus, querendo acabar com todo o conceito que nós temos sobre Deus e querendo impor um governo, né? Isso aqui é uma lição mais escatológica, é algo que vai acontecer ainda, não aconteceu ainda, mas um dia vai acontecer do anticristo se revelar. O objetivo da lição é esclarecer o homem do pecado como a encarnação máxima da maldade. Jesus foi a encarnação máxima do amor. E o homem do pecado é aquele que é a encarnação máxima da maldade. Uma pessoa que é governada por Satanás. Os objetivos é apresentar o homem do pecado, que no caso eu já falei para os irmãos, né? A missão do homem do pecado é espalhar o projeto de Satanás e a destruição do homem pecado vai ser quando Jesus vir e primeiro prender ele, depois lançar ele no inferno junto com os seus adeptos. Lição número 12, Jesus o homem perfeito, né? É cristologia aqui. Aqui nós vamos estar tratando sobre classificar o Senhor Jesus Cristo igual ao Pai e semelhante a nós, ou seja, divino e humano, a divindade de Jesus, a humanidade de Jesus e a perfeição de Jesus. Jesus 100% homem e 100% Deus. Ele era um homem como nós, de carne e osso, sentia fome, sede, frio, tudo que nós sentimos, mas mesmo assim tinha a divindade. Jesus é Deus, né? 100% homem e 100% Deus. Dá para você ver como Jesus ele estava como homem e estava agindo como Deus. A divindade de Jesus, a humanidade de Jesus, a perfeição de Jesus. Jesus, apesar de ser um homem como nós, ele era perfeito como Deus. Lição 13, que é a última lição que termina o trimestre, né? É o novo homem Jesus Cristo. Cada um de nós temos que ser um novo homem, uma nova criatura. Modificar a nossa como fazer antropologia, né? Eu falei sobre a origem do ser humano, a queda do ser humano e aqui a redenção geral do ser humano, né? Que cada um de nós sempre temos que alcançar essa redenção, né? Ô Moisés, você vier no banheiro por chuveiro do morro. Desculpe pelo problema aqui. Apresentar, mostrar que a salvação de Jesus Cristo implica na geração de um novo homem. Apresentar o nascimento do novo homem, a justificação do novo homem e a santificação do novo homem, né? O novo homem ele tem que nascer de novo, ele é justificado por Deus, não é algo que vem de nós não podemos se justificar, né? E a santificação, que ela ocorre em várias etapas. Hoje, mais santo do que ontem, e amanhã mais santo do que hoje, ou seja, um processo de progressão. Nosso irmão João Paulo aqui está ajudando, gravando o vídeo. Que Deus abençoe os irmãos possam entender a lição. Não posso estar dando um resumo grande, porque o vídeo vai ficar muito longo e os irmãos vão ficar enfadados. Mas estude, vocês têm as revistas em casa, né? Eu estudo a lição. Eu tenho uma coleção de lições e sempre quando é necessário eu busco estar estudando a lição. Estudo essa lição, né? Nós não podemos estar na escola dominical, mas os irmãos têm vários recursos para poder estar estudando em casa.
a lição 13 é a última lição do trimestre, que vai ser domingo, no próximo domingo, né? Eu vou estar lançando esse vídeo para ajudar os irmãos, incentivar os irmãos a estudar, né? Continue nos canais que tem disponíveis aí, assistindo o culto, glorificando ao Senhor, fazendo as vossas orações, orando pela nossa nação, para que Deus possa nos ajudar. Que Deus abençoe os irmãos, a paz do Senhor Jesus.